O vídeo agora porque acabei de fazer adicionar as tasks para essa feature aqui do WhatsApp. Então, eu ainda tô lembrado do processo aqui. E foi mais ou menos o que eu fiz também antes para criar as tasks do master, que foi a primeira fundação do app aqui. Daí eu uso essas tags aqui, né, que ele chama de tags, para diferenciar features, né? Então aqui estão as tasks que eu acabei de criar. E aqui, se eu fosse criar uma nova, eu já deixo esse cara aqui assim, porque daí quando eu quiser criar uma nova, eu só peço aqui, eu coloco o tasks.json aqui no contexto do cursor e começo a pedir para ele adicionar as tasks aqui, né? Eu prefiro fazer dessa forma, interagir direto com o tasks.json, porque daí ele tem contexto de tudo que já foi implementado, a forma como eu escrevi as tasks. Acho muito melhor assim e mantém uma consistência melhor do que ficar pedindo para o taskmaster usar os prompts dele. Você tem mais controle, né? Eu achei que é melhor assim. Daí o que eu fiz foi exatamente, eu comecei assim, do WhatsApp, e, e aí comecei aqui o primeiro, deixa eu ver até se foi aqui. Eu comecei com um prompt aqui, posso até depois passar os prompts, mas é meio individual, assim, para cada. Tem algumas coisinhas que eu coloco, mas eu comecei aqui falando que a gente precisava construir um PRD para essa feature do WhatsApp, expliquei o que era a feature do WhatsApp e o que eu precisava, né? Mais ou menos aqui é o que eu expliquei o que tinha que fazer, coloquei algumas documentações. E para isso eu usei o Gemini, que eu acho que é melhor que o Claude para nesse tipo de pensamento aqui, gerar isso aqui. E daí ele gerou primeiro um PRD, é, que não importa muito a estruturação desse PRD, é mais para você ir melhorando ele antes de gerar as tasks. Né? Então você gera ele primeiro, daí eu pedi no prompt para ela me ajudar a tentar definir se tinha alguns gaps nesse PRD, se eu precisava pensar alguma coisa. Daí ela me mandou, acho que umas perguntas para eu responder, eu respondi, dei mais contexto sobre o que eu já tinha feito e tal. Melhorei aquele PRD, né? Aí quando eu estava feliz com o PRD, eu comecei aí falar, agora vamos escrever as tasks, né? Que, ó, aqui eu ainda estava melhorando o PRD. Ah, aí, deixa eu ver, melhorando o PRD. Isso, daí aqui eu comecei a usar o prompt de escrever as tasks, né? Então aqui eu tenho esse prompt aqui. Esse aqui é meio padrão para todos. Eu sempre uso isso aqui. Você é um assistente especialista. Isso aqui eu peguei em partes do prompt que tem dentro do Taskmaster, mas eu dei uma adaptada. Então ele escreve, mas de primeiro foca só nas tasks principais, sem se preocupar com as subtasks. E, enfim, tem esse prompt aí para gerar justamente essas tasks principais aqui, ó, dessa nova feature. Aí ele faz isso. Daí depois eu vejo se tá bom e fico conversando com ele para melhorar essas tasks propostas, né? Essas main tasks. E depois eu uso um outro prompt, que não sei se é esse aqui. Mas enfim, é um outro prompt para daí começar a gerar. Isso, é esse prompt mesmo aqui, que daí é para começar a gerar individual, e uma por uma para a gente ir melhorando, né? Então ele começa aqui com a task 1, e daí ele faz perguntas que ele precisa, e daí vai adicionando subtasks daquela task 1. Depois eu vou para task 2, aí task 3, e conforme eu vou indo, eu vou avançando e vendo se tá bom, peço para melhorar, acho que falta instruções aqui, falta instruções ali. Então, aí daí aqui, ó, se eu vim aqui, por exemplo, na task, mostrar aqui, ó, show A1 aqui. A1 é bem, o que eu gosto de fazer é assim, nos prompts tá para dizer bem, para elas ficarem bem pequenas e fáceis de testar, né? Porque daí o, o Sonet consegue testar tudo, cara. É muito difícil eu ter que parar só numas mais complexas, mas assim, depende, né? Vai depender, acho que, de caso para caso. Mas nessas tasks mais simples, ele faz tudo, cara. Depois eu só reviso antes de dar o commit, vejo se não estou entendendo alguma coisa melhor e vou avançando, né? Por exemplo, aqui ele mostra a task número 1 e como ele dividiu, né? Tem os detalhes de implementação e aqui as subtasks, né? Então, pode ver que são subtasks bem pequenas. Ó. A primeira é modificar
e bem detalhados, né? Então é isso que eu tô curtindo. Eu fico mexendo ali até eu achar que as tasks estão bem fáceis de fazer e de seguir. Pode até pensar, ah, mas nesse tempo que você ficou fazendo isso, dava pra ter feito. Não, não dava. E com certeza não ia ficar. Já era assim que eu fazia antes. E não ficava bom. E agora que eu fiz esse aqui, seguindo todo nesse planejamento, foi muito melhor. Eu consegui já evitar muitas coisas já na hora que eu tô planejando as tasks. E os prompts ajudam bastante, né? Inclusive eu posso passar esses prompts aí que eu peguei do Taskmaster mesmo, dei umas melhoradinhas ali que eu achei importantes pra mim, mas daí só pra ter uma base de. Enfim. É, então é mais ou menos isso que eu faço, ó. Isso aqui foi o que eu fiquei fazendo pra até eu ficar feliz com essas tasks aqui do WhatsApp, né? A estrutura aqui, ó, é tasks, e daí em cada task tem subtasks. Todas elas têm detalhes. E aí, ó, por exemplo, posso até falar para ele começar agora essa daqui, já que eu vou começar. Só que daí eu uso o Sonnet aqui, ó. E eu uso o Sonnet sem thinking, que eu achei que é melhor que o. Fora que esse aqui que tá bem mais barato, né? Esse aqui tá bem mais caro. Então, aí eu vou falar aqui, ó, só. Uh, let's start implementing next task. Mas qualquer coisa que você falar aqui, eu acho que ele vai entender. Mas aí ele vai vir aqui, ele vai usar o comando next task para ver qual que é a próxima. Beleza, ele já achou aqui para implementar o WhatsApp. Vou até mostrar aqui até o final só para vocês verem como é que fica. Aí é nessas horas que eu falo, ó, dá para ir lavar uma louça, ir no banheiro. Dependendo da task, né, em si. Mas aqui eu esqueci. Mas enfim, tá bom, deixa assim. Ele tá gerando aqui a migration. Tá aqui a migration. Enquanto ele tá fazendo ali, eu já posso ir revisando, né? Se ele criou a parada certa, né? Pá, ó, já tô dando uma verificadinha aqui. Pá. Aí eu meio que já sei que isso daqui tá bom, mas ele mesmo vai verificar, né? Todas as tasks têm um passo final, é verificar tudo que ele fez se tá certo. Então, ó. E ele tá indo até. Normalmente ele vai até a task ser completada, dependendo do tamanho da task. Essa, como é pequena, acho que ele vai até o final. Então, agora ele já tá na segunda subtask aqui, ó. Eu acho até que ele é lento, cara. Porque, tipo, dependendo do que ele tá fazendo, eu queria que ele fosse bem mais. Por isso que o Cloud, eu tô estudando, talvez mais pra frente, tentar usar o Cloud. Porque daria pra rodar em paralelo, né? Testes que não tem dependência e tal. Só que assim, quando chega numas mais difíceis, não vou falar que é tudo maravilhas. Quando chega essas aqui que é fácil, ele provavelmente vai seguir até o final e não vai dar nenhum problema. Só que quando chega numas mais complexas, aí é bom ter a sua revisão aqui. Então deixar no automático, até acho que foi, não sei quem postou lá aquela dos 10%, né? É meio, eu acho que ainda não tá meio longe de você conseguir fazer algo para deixar no automático. É melhor fazer assim por teste, que você consegue revisar e quanto mais automático deixar, quanto mais tempo ficar rodando, mais cagada vai ter pra você revisar e pior vai ser. Então eu tô curtindo assim. Olha, ele tá aqui, não sei se ele já foi pra terceira. Às vezes ele comete uns erros, até porque eu tô usando PHP, ele não sabe exatamente tudo o que é. Mas ele continua, ele vai tentando outras coisas que ele sabe. Ele sabe como testar, né? Eu acho que ele tá na terceira testando pra ver se o que ele fez tá de acordo. Ele errou algumas coisas nos comandos, isso acontece dependendo de que tecnologia que você está usando, isso acontece. Ele não sabe exatamente. Vou até ver o que ele fez aqui. Ele testou testou o rollback e não funcionou, então ele corrigiu o rollback.
momento, tirando esse terminal ali. Normalmente ele consegue ir bem longe, ele terminou testando, né? Ele fez umas coisas ali que eu não entendi, mas eu posso ajudar, né? Eu não... E aí agora eu posso ir para task 2, né? Aqui ele parou, né? Daí no caso aqui eu daria o commit, eu dou um commit com as tasks também, porque daí ele já fez o update dos... Ó, done aqui. E... E é mais ou menos isso. Eu tô curtindo bastante, porque daí agora, se eu quiser parar aqui e continuar amanhã, né? Eu tenho aqui um documento bonitinho que o próprio cursor consegue com o MCP ali atualizar. Então as principais vantagens é isso, ter o tasks.json ali e isso que vocês viram aqui de chamar para atualizar subtask, atualizar o set status. É praticamente para isso que eu uso, né? Eu acredito que o cursor vai colocar alguma coisa nesse sentido em breve, né? Deve estar trabalhando em alguma coisa, refinar alguma coisa nesse sentido, porque é muito, para mim, eu achei muito valioso e bons resultados.